Estamos comemorando o mês de abril e nós comemoramos agora, né, com incentivo. Qual mês? Do que é mesmo, Edmara? Do autismo. Estamos com uma matéria novíssima e fresquinha para vocês. Gente, muitas novidades, muito exemplo. Venha conosco. Hoje estamos aqui em Pompeia, na clínica Comporteia, clínica da doutora Nayara Zedias, uma pessoa maravilhosa que vem com um projeto maravilhoso, e a auxiliar dela, Patrícia, é uma assistente, é uma auxiliar, uma doadora. Vocês vão descobrir um pouquinho mais. Gente, é motivo de alegria, de muita emoção, ver você, Nayara, doutora Nayara e Patrícia juntos, promovendo qualidade de vida, promovendo saúde aos pacientes. E o mais importante que me impactou já de começo foi conhecer a história da ecoterapia e pegar-se ela emprestada, né, Edmara? Então, pessoas, ficam aí ligadinho na tela que a doutora vai estar falando um pouquinho da ecoterapia, de todas as suas dificuldades, mas antes dela falar, gostaria de deixar uma reflexão. Muitas das vezes reclamamos de muitas coisas, e sabe por quê? Porque a gente só olha para o negativo, para a coisa que nos machuca. Precisamos de exemplo igual a doutora Nayara, a Paty e toda a equipe, para se posicionar e começar a ver as dores de um outro ângulo. Então agora nós estamos com a doutora, gostaria que a doutora falasse um pouco daquilo que está no teu coração, sabe? Doutora, fala das dificuldades. Nós estamos atingindo aí várias pessoas na sua casa, através da TV, através do canal, das redes sociais. Eu acho que é o momento de você compartilhar. Sim, claro. Primeiramente, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui, né, estarem promovendo a nossa batalha, a nossa ecoterapia, que já vem crescendo há 8 anos. Eu iniciei há 8 anos atrás com a ecoterapia. E aí viemos caminhando, emprestando o sítio de um, o local de outro, e alguns pacientes precisando de atendimento. E muitas das vezes a gente não tinha como atender, mas a vontade de atender era maior do que, e a necessidade também era maior do que a gente tinha. E também Deus vai colocando pessoas na nossa vida, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então vai aparecendo pessoas que querem ajudar também. E aí, com essas pessoas, mais os pacientes que precisam do nosso trabalho, e a gente vai agregando, e o melhor de tudo, vendo o resultado. Vendo o resultado acontecer na vida das pessoas, vendo as pessoas melhorarem, terem qualidade de vida, de algo que eu achava que era só uma realização pessoal. Eu sou psicóloga há 13 anos e eu trabalho com a ecoterapia há 8 anos. Eu fui para Brasília, na Andi Brasil, fazer um curso, porque eu achava que o meu atendimento na clínica poderia ser além daquilo que eu tinha para oferecer. Então eu tinha resultados bons, mas com a ecoterapia eu comecei a pesquisar, e eu sempre gostei muito de cavalo, desde criança. A nossa região é do cavalo, né? Interior, então eu agreguei a minha profissão e aquilo que eu gostava e o que eu ia fazer de diferença na vida das pessoas. Doutora, na ecoterapia, qual é a procura, né? Qual é a procura, qual é o público-alvo, qual é a sua experiência diante disso? Hoje a gente atende 100% dos nossos praticantes são crianças e adolescentes autistas. Mas existem outras patologias também que podem ser atendidas dentro da ecoterapia, só que eu falo que esse público me escolheu. As coisas foram acontecendo naturalmente e foi chegando pacientes autistas, tendo resultado, e um foi falando para o outro, e hoje a gente tem 10 praticantes.
5 deles a gente atende no voluntário e 5 a gente recebe por esse trabalho. E como todo mundo sabe, tudo tem despesa, né? O que dá pra gente fazer, a gente tem feito. Só que a gente tem uma lista muito grande de pacientes em espera. Quantos? 24 pacientes de pessoas que me procuraram. Esperando. E esses pacientes seriam atendidos de forma gratuita? Gratuita. Então, com isso, com a demanda vindo crescendo e a gente querendo atender mais pacientes, eu até, como eu te falei, eu não divulgo tanto porque a gente não tem como atender uma demanda maior. Então a gente resolveu fazer o Adote um Praticante. Que esse Adote um Praticante é onde as empresas adotam um praticante, pagam um valor mensal por mês, a gente emite nota e isso tudo é abatido no imposto de renda da pessoa. Então assim, a gente ajuda, a gente também consegue receber ajuda para dar continuidade no projeto. Então o programa Saúde e Equilíbrio, junto com as parceiras, com uma história impactante, eu e Edmara queremos lançar, então, Adote um Praticante na terapia de ecoterapia junto com a doutora Nayara. Aí no vídeo estará o telefone da doutora Nayara, entre em contato com ela. Você não tem noção o quanto a sua ajuda poderá transformar uma vida não, mas a qualidade de vida de todo paciente atendido, de toda a família, de toda a parte social onde esse paciente estuda, onde esse paciente convive. E eu gostaria, doutora, na palestra me chamou muita atenção, Edmara, quando as mães participaram e disseram daquela história, que tem pessoas no município que ainda chamam o conselho tutelar quando o paciente, né? Me explica um pouquinho disso daí para nós, porque acho importante a gente frisar isso, doutora. Sim. O paciente, ele tem alguns sintomas. E dentre eles, às vezes o paciente entra em crise. E uma crise é diferente de uma birra. Uma crise, por exemplo, o paciente se debate muito, às vezes se mutila, se machuca, quebra coisas em casa, mas ele não faz isso porque ele quer. Ele faz isso porque ele está descontrolado. Então, quando isso acontece, muitas vezes os vizinhos chamam o conselho tutelar, achando que a família está maltratando, que está espancando. Então, assim, a falta do conhecimento faz com que as pessoas tenham atitudes que não são legais. Então, o que a gente fala? Gente, está acontecendo alguma coisa? Chama a mãe, chama o responsável, chama a pessoa da casa, pergunta, olha, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Porque às vezes, naquele momento, a mãe precisa de um apoio. A mãe tá lá sozinha, e às vezes o pai tá trabalhando, e a criança tá lá se debatendo, se machucando, e a criança, às vezes uma pessoa intervir nesse momento, e que já aconteceu, inclusive uma mãe deu depoimento para nós, de que a mãe tava lá, a vizinha chegou com algo, com um presente, alguma coisa, e aí a criança na hora se acalmou. Então, às vezes a gente precisa ter sororidade, ter empatia, ter respeito e realmente entender o que está acontecendo. Nós teremos várias histórias e várias experiências, mas agora nós vamos chamar o comercial. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Conheça os benefícios da criolipólice, uma redução de medidas sem cirurgias, uma nova técnica para modelagem do corpo sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Agende a sua avaliação na Clínica Essence, na rua Embaixador Macedo de Soares, no número 197, no centro do município de Pompeia, em frente ao fórum da cidade. E ainda conta também com um serviço de extensão de cílio. Quer ficar mais linda, mais bela? Entre em contato conosco hoje mesmo. 3452
1909. 3452 1909 e realize uma avaliação gratuita. Rua Embaixador Macedo Soares, 197, no centro de Pompeia, em frente ao Fórum da cidade. O cuidado, o olhar atento, o acolhimento e o atendimento médico de qualidade salvam vidas. A gente sabe que é pelas milhares de unidades básicas de saúde espalhadas por todos os cantos do país que o SUS chega em quem mais precisa. O Mais Médicos está de volta, garantindo acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros. Meu nome é Washington da Silva Chagas, tenho 39 anos, estou no programa Mais Médicos há 5 anos e minha formação é em Medicina de Família e Comunidade. A saúde e a atenção primária em si tem uma capacidade muito grande de transformação, de prevenir doenças, de transformar a educação também das pessoas, transformar a formação. Eu sou parte de um programa, sou parte de um trabalho. Então nós somos todos responsáveis por essa mudança. Serão 15 mil novas vagas em todas as regiões do país, periferias e municípios mais remotos. Em 2023, o número total de médicos atuando pelo programa deve atingir o recorde de 28 mil profissionais. Mais oportunidades educacionais para a formação, envolvendo residência, especialização e mestrado. E a participação no programa em áreas mais vulneráveis, cumprindo todos os critérios, ainda vai garantir auxílio para o pagamento do FIES. O Mais Médicos, ele traz à população um profissional que é muito difícil de ser acessível, que é o médico, que ele está distante muitas vezes de comunidades periféricas, de comunidades rurais, e possibilita que essas comunidades tenham acesso a esse profissional que é tão difícil de ser alcançado. Voltando, e aí? Você já aqueceu teu coração? Já tocou um pouquinho de curiosidade? Nós ganhamos essa fita aqui hoje e eu gostaria de saber um pouquinho da Nayara, o que ela significa. Essa fita, a maior parte dela é azul, porque a maioria dos autistas são meninos. Porém, existem também meninas que são diagnosticadas com autista, só que a maioria são meninos. Essa parte do quebra-cabeça, isso significa porque o autismo ele é muito complexo. Ele não tem cara, ele muitas das vezes tem crianças que têm vários comportamentos que a gente não consegue diferenciar por quê. Por exemplo, nós temos de uma pandemia de 2 anos, então tem crianças que são mais retraídas, que são mais tímidas, então a gente tem que ter a sensibilidade de entender o que é o autismo e o que é essa criança de pandemia. Então assim, até eu já ouvi de mães, mas tanto diagnóstico agora tem aumentado muito, o que está acontecendo? Não tem ainda uma resposta, falar, olha, é por conta disso. A gente ouve várias coisas, a gente lê muito e o que fala é que existem possibilidades de ser genética, o ambiente que você vive. Então, tudo isso, o que acontece? A gente tem que fazer um estudo minucioso de caso, entender, chamar outros profissionais, fono, TO, psicopedagoga, neuropediatra, são profissionais de extrema importância, nutricionista, porque eles têm também a seletividade alimentar. Então, juntar todos esses profissionais, atender essa criança e a gente conseguir juntos fechar um diagnóstico. Ninguém fecha o diagnóstico sozinho. Algo me chamou a atenção, doutora. Como é um quebra-cabeça e eles não têm uma característica física, eu já ouvi relatos de pessoas, por exemplo, ocupar uma cadeira para deficiente,
ocupar um espaço para estacionar. Tem algum relato, alguma vivência? Sim. Você atuando com essa família, com esse paciente? Tem. A gente já teve, porque nós temos um grupo de mães que se chama Mães Atípicas. Esse grupo começou com 8 pessoas, hoje nós somos em 80. Essas pessoas são mães, são irmãos, são profissionais, pessoas que estão dentro desse grupo. Então, ao todo, tem 80 pessoas. Então, dentro desse grupo, as mães a gente se reúne uma vez no mês e elas fazem relatos. E um dos relatos de uma mãe foi falando que, Nayara, eu parei numa vaga de um supermercado e a pessoa do caixa já olhou de cara feia para mim porque eu estava na vaga e a minha filha não tem características de deficiência. Então, realmente, o autismo não tem característica física, a criança não anda numa cadeira de roda, só que ela tem direito e a gente tem que respeitar. O que é direito dela, eu falo para ela, se vocês têm direito, estacione. Se alguém falar alguma coisa, se explica, só que isso também gera um certo conflito, porque elas falam, toda vez a gente tem que provar que o meu filho precisa de tal direito, porque não tem a carinha. Mas infelizmente a gente ainda enfrenta barreiras, como outras áreas também, mas aí a gente vai devagarzinho, trabalhando a conscientização, fazendo palestra, fazendo vídeos como esse, que as pessoas vão se conscientizando, né? E vão tomando informações e entendendo melhor como funciona. O nosso maior objetivo do programa Saúde e Equilíbrio é realmente, quando eu e Edmara sentamos, né, Edmara, era contar história, através de histórias, né, mostrar esse resultado e conscientizar. O que acontece? Hoje realmente a gente ouve muito falar sobre o autista. Inclusive nós estamos no mês que é voltado para os autistas, né? É muito importante esse grupo de mães. Esse grupo de mães é de Pompeia, as 80 mães, ou é da região, doutora? São de Pompeia e tem pessoas de fora também. Tem pessoas que vêm no grupo que são de Tupã, tem mães de Marília, tem mães daqui. Então são várias. Quem eu sei que tem autismo, Nayara, adiciona essa pessoa no grupo, tá lá. Doutor, e a Prefeitura Municipal, DHS, no município de Pompeia, tem algum projeto para conscientizar? E também, aproveitando já falar sobre os grandes poderes, né, municipal, estadual, existe um órgão ou alguma verba específica para trabalhar com os autistas? Porque o número é muito grande, né, Edmara? Gente, não tem como, né, a gente trabalhar com alguma verba ou algo específico de 8 anos atrás, quando você iniciou, né? Então era 8 mães, agora são 80, ou seja, são 80 pacientes diagnosticados. E eu acredito que deve ser várias terapias, então tem muito gasto. Poderia me falar um pouco sobre o município, sobre o DHS de Pompeia? Sim, a gente, depois que esse grupo foi montado, ele foi montado há 1 ano, tudo que a gente pede à prefeita Tina, ela sempre nos estende a mão. A gente pediu para fazer porque a nossa prefeitura entrega remédio em casa. Então tem um saquinho do remédio e a gente pediu para ser feito o símbolo do autista e explicando, porque assim, por dia, se eu não me engano, são 200 famílias que recebem remédio em casa. Então são 200 pessoas que a gente consegue conscientizar. 280 pessoas. Daí para mais, né? Então assim, nós pedimos e eles já estão providenciando. Eles já fizeram um banner na cidade, aquelas placonas, passei várias, para conscientizar. A gente teve a festa do peão ano passado, em setembro. Eu gosto muito de contar isso porque foi importante para as mães, fez a diferença na vida delas. Às vezes uma atitude que a gente tem muda a vida de outra pessoa, né? Então uma mãe relatou pra gente, Nayara, eu gostaria muito de ir na festa do peão, mas o meu filho não come nada que tem lá, o que eu faço? Fomos lá, conversamos e prontamente o Adalberto do DHS conversou, presidente da festa. Que era o presidente da festa, conversou com o pessoal da praça de alimentação e falou, Nayara, quando vocês chegarem, pede para essa mãe apresentar o laudo. Então assim, a nossa cidade, eu sei que não são todas as cidades assim, mas Pompeia é uma cidade realmente coração, que abre portas, que na educação também, eu não faço atendimento direto com as crianças, mas eu visito escolas semanalmente e aí, de acordo com a demanda de cada escola, a gente vai, senta, monta, olha, essa criança está com dificuldade nisso, a monitora está com dificuldade. Então a gente monta estratégias de
de atendimento, de intervenção com essas crianças de acordo com a necessidade apresentada pela escola. Nayara, todo mundo me conhece, muita gente me conhece e sabe que eu não sou de ficar puxando o saco. Mas talvez isso hoje seja realidade, essas mães, essa família, devido à sua postura lá atrás, porque a gente se conhece desde pequeno. Então, assim, você é uma grande mulher, Obrigada. viu? Tenho orgulho de você e já aproveitar e agradecer você, prefeita Tina, com a sua postura, com a sua ação, trazer mais consciência, sabe? Agradecer pela saúde do município de Pompeia, porque se formos em um município do lado não vai ter a qualidade de vida que a população de Pompeia tem. Tina Januário, meu grande abraço, meu grande respeito, admiração por você, sempre ter esse olhar sensível ao menos, né, ao menos grupo, as pessoas que realmente talvez não são vistas, né, Edmara, na sociedade. Meus parabéns, que Deus abençoe, mas ainda tem coisas para perguntar. Gente, é muita coisa, eu não sabia, eu não tinha conhecimento de que um autista não come qualquer coisa. Sim. Né? Então existe um laudo, então quando esse paciente ele passa por toda essa equipe, então ele já sai com um laudo dizendo do diagnóstico dele? Isso. Como que é isso, Nayara? Os primeiros sinais normalmente são vistos na escola. Eu falo que os professores são assim parceiros gigantes nosso, porque muitas das vezes as famílias, é normal, ele faz isso porque é normal. Meu outro filho não fazia, mas o da minha vizinha faz. Então assim, aqueles comparativos, né? Dia a dia, entre às vezes as mães conversando, porque dói, gente. Dói a gente ver que o nosso filho tem dificuldade. Dói a gente ver que o nosso filho não está alcançando um objetivo, não está chegando, não está conseguindo, sendo que o restante da sala todo mundo está. Então a gente, às vezes, para preservá-lo, para não aceitar o diagnóstico, a gente acaba não falando. E isso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Quando eu sempre falo, gente, levou no médico, a criança foi laudada, por gentileza, leva esse laudo para a escola. Ninguém vai ser mais parceiro do seu filho e poder ajudá-lo do que a escola. Então, é o que eu falei há pouco com vocês. Não existe escola melhor, existe aquela que abraça a causa do meu filho. A empatia. O respeito, o amor. Então, assim, tem um laudo, leva. Mesmo que não tenha laudo, o filho está apresentando comportamentos diferentes em casa, senta com a professora dele, que ela vai poder orientar, olha, busca um neuropediatra, ele vai fazer avaliação, psicólogo, vai fazer todos os testes. Infelizmente, é caro, demora, só que tem que ser feito. Então, não tem o diagnóstico, mas já vamos entrar para a intervenção, de acordo com o comportamento que a criança vem apresentando. Para quê? Se a criança é nível 3, a gente pode trazê-la para o 2. Existe um nível também. Existe um nível, Às vezes a criança só não interage, às vezes a criança não fala, não interage, não se comunica. Às vezes a criança tem estereotipias, não fala, não interage, se mutila, que é um nível 3, tem dificuldade na alimentação. Então, o que a gente faz? A intervenção correta é a melhor coisa. Então, e quanto antes a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade no cérebro. Isso acontece de 1 a 5 anos, que é a primeira infância. Então, se a criança começou a apresentar os comportamentos, leva a criança para poder fazer todo o tratamento, toda a intervenção, que se ela tiver no nível 3, ela pode sim ir para o nível 2 e quem sabe ir para o nível 1. Nayara, pelo que eu percebi, a família é de suma importância nesse aspecto, né? Hoje eu trabalho muito com famílias, né? Por exemplo, a criança vem para a clínica 1 ou 2 vezes na semana. Quem fica a maior parte com essa criança? É a família. Então, se eu não ensinar, é a mãe, é a mulher. Primeira coisa, é a mulher. A mulher sai do emprego, perde o trabalho, perde a autoestima, porque além dos só afazeres de casa, ela tem também as obrigações de levar para uma terapia, levar para outra, e não é fácil. É muito difícil eu ouvir falar que um homem saiu do trabalho para fazer tudo isso. Não, é a mãe, é a mulher. Exatamente. Então, essas crianças a gente precisa olhar para elas com mais carinho, com mais cuidado, e olhar para essa família, não só para a criança, mas sim para a família. Então, o que eu tenho feito? Mãe, o seu filho está apresentando X comportamento, faça isso com ele em casa, porque eu estou fazendo isso com ele na terapia. Então, a gente vai trabalhando juntas, porque
o que eu faço aqui, ele vem 2 vezes, mas o restante da semana, dos dias e a maioria do tempo, ele está em casa ou ele está em outras terapias. Então a gente precisa trabalhar como uma engrenagem mesmo. Você tinha me falado agora no intervalo, a gente tomando um cafezinho, você falou que eles aprendem por repetição. Então é por isso que você intensifica essas terapias, né? Sim. Muito legal. Quanto mais a gente falar, além da repetição, o visual. Por exemplo, que a gente mudou aqui na nossa clínica há pouco tempo. Então, na hora que vocês entraram, vocês devem ter visto que a gente fez os desenhos no chão. Então, a gente está, assim, devagarzinho adaptando. Lá no banheiro, a gente vai colocar como que faz xixi. Por quê? Eu já tenho criança que eu estou desfraldando com o visual. Eu mostro as figuras para ela, ó, é assim, primeiro você vai no banheiro, depois você abaixa a calça, você faz. Então ela vai vendo e ela vai aprendendo como que ela faz. Então eu sempre falo para as mães, coloca em casa, no banheiro de vocês, porque as crianças vão olhar e vão entender e a gente vai estar falando a mesma língua. Então assim, se repetindo. Eu já tive mães que aconteceu algum problema no ônibus, eu falo, mães, vamos pegar as nossas crianças e levar 20 vezes, do ponto de ônibus para casa, do ponto de ônibus para casa, incansavelmente. Se acontecer dessa criança se perder, descer no ponto errado, qualquer coisa do tipo, ela vai saber para casa. Porque ela aprende fazendo, entendeu? Então são diquinhas assim que a gente tem, que tem dado muito certo. Doutora, existe um órgão assim, estadual que ajude, né? Porque assim, graças a Deus nós temos a prefeita Tina, né, e o Adalberto como secretário, que tem uma visão e uma sensibilidade, né? E também Pompeia é uma cidade pequena, mas imagine Marília, Bauru, né, uma cidade um pouco maior ou que não tenha pessoas com sensibilidade no poder público, como nós temos em Pompeia. Existe alguma secretaria, nós falamos de verba, nós falamos, né? Se existe isso no estado de São Paulo ou algum estado aqui no Brasil, que é específico para o autista. Eles têm, por exemplo, o direito de ter uma identificação, que é a carteirinha. Então essas carteirinhas a gente consegue através da assistência. E também, por exemplo, se você tem uma associação, a gente consegue receber verbas do governo para poder manter. Nós temos um projeto que está em andamento na Câmara, que é construir o centro para crianças autistas. Então, assim, esse centro conseguiu, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir verbas com o governo para poder manter isso, para poder manter. Olha que interessante, né? Percebe que o problema não é só da família, e sim da comunidade, né? Nós precisamos estar alinhados e usar pessoas, exemplos, para ir para cima dessa causa e atingir, porque na verdade eu acho que o aumento que você disse de 8 para 80 é muito, e acredito que tem muita gente ainda, né? Muita gente que tem medo, que tem essa resistência, e o nosso papel no programa Saúde e Equilíbrio é conscientizar pessoas, levar história e verdades. Para quê? Para junto fazer uma soma, e ainda eu volto a pedir, em nome da doutora Nayara, em nome da ecoterapia, adote um praticante. Você não vai estar adotando o praticante, mas sim a família, a sociedade, o vizinho deste praticante, né? Eu acho que está ficando muito bem claro, né, Ed? Tem alguma pergunta aí, que eu sei que você está aí pensando, reflexivo, que gostaria de falar? Assim, não é uma pergunta, é voltado ao nosso público. Você se identificou com alguma coisa? Na tua casa acontece alguma coisa com teu filho? Nós temos a Nayara aqui, que ela pode tirar muitas dicas, né? Vai dar muitas dicas e tirar muitas dúvidas com vocês. Tá aí o contato dela, com certeza tá aí embaixo, já tá passando para vocês. E se precisar também sobre a seletividade alimentar, sua criança não está se alimentando legal, nós vamos abordar isso também, tá? É muito importante você saber que ele não está com frescura, é muito importante o que a Nayara nos disse, que ele não está fazendo birra, ele pode estar em crise, que nós precisamos dar conta de ajudar o próximo, né? E se você puder, no mínimo, adotar um praticante, gente, é muito especial, é muito lindo essa ação. Se tocou no teu coração aí, por favor, entre em contato. E isso é um apelo, Por favor, se todas essas histórias estão tocando no teu coração
você não vai estar adotando uma criança, você irá adotar a família toda. E entre em contato, sabe? Não deixe essa oportunidade passar. E logo nós voltaremos com mais novidades. Vamos para o comercial. O cuidado, o olhar atento, o acolhimento e o atendimento médico de qualidade salvam vidas. A gente sabe que é pelas milhares de unidades básicas de saúde, espalhadas por todos os cantos do país, que o SUS chega em quem mais precisa. O Mais Médicos está de volta, garantindo acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros. Meu nome é Washington da Silva Chagas, tenho 39 anos, estou no programa Mais Médicos há 5 anos e minha formação é em Medicina de Família e Comunidade. A saúde e a atenção primária em si tem uma capacidade muito grande de transformação, de prevenir doenças, de transformar a educação também das pessoas, transformar a formação. Eu sou parte de um programa, sou parte de um trabalho. Então nós somos todos responsáveis por essa mudança. Serão 15 mil novas vagas em todas as regiões do país, periferias e municípios mais remotos. Em 2023, o número total de médicos atuando pelo programa deve atingir o recorde de 28 mil profissionais. Mais oportunidades educacionais para a formação, envolvendo residência, especialização e mestrado. E a participação no programa em áreas mais vulneráveis, cumprindo todos os critérios, ainda vai garantir auxílio para o pagamento do FIES. O Mais Médicos, ele traz à população um profissional que é muito difícil de ser acessível, que é o médico, que ele está distante muitas vezes de comunidades periféricas, de comunidades rurais, e possibilita que essas comunidades tenham acesso a esse profissional que é tão difícil de ser alcançado. Conheça os benefícios da criolipólice, uma redução de medidas sem cirurgias, uma nova técnica para modelagem do corpo sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Agende a sua avaliação na Clínica Essence, na rua Embaixador Macedo de Soares, no número 197, no centro do município de Pompeia, em frente ao fórum da cidade. E ainda conta também com um serviço de extensão de cílio. Quer ficar mais linda, mais bela? Entre em contato conosco hoje mesmo. 3452-1909. 3452-1909 e realize uma avaliação gratuita. Rua Embaixador Macedo Soares, 197, no centro de Pompeia, em frente ao fórum da cidade. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Voltamos com o nosso tema de hoje, muito importante. E vou deixar uma pergunta para você mentalizar aí bem. E se fosse comigo? E aí, Nayara, se fosse comigo? Isso faz a gente refletir, né? Porque quando
Quando é pessoas próximas da gente, a gente acaba se movimentando, a gente acaba buscando informações. E muitas das vezes, quando é com pessoas que a gente não conhece, a gente vai deixando passar até chegar na nossa vida. É fácil, né? Mas assim, existe uma história muito mais impactante para você que está aí do outro lado. Gente, a história da Paty, né? Paty, eu gostaria que você compartilhasse como foi sua história. Eu sei que desde pequeno você ama cavalo, não é? Como foi? Conte pra gente. Tinha muito medo de cavalo. Nunca nem encostei, achava lindo, mas longe de mim. Verdade? Medo mesmo? Longe, Pânico? medo, pânico. E aí, como que foi isso? Como foi essa experiência? A Nayara chegou e falou, preciso de você. E por uma boa causa, né? Você precisa me ajudar na ecoterapia. Eu falei, não, tenho medo de cavalo. Ela simplesmente falou, não quero saber, você vai. Eu preciso. Eu preciso. Aí eu apelei, né? Falei, Meu famílias Deus. precisam de você. Meu Deus. E aí comecei, não tenho estudo nenhum assim nessa área, mas amo o que eu faço hoje. Sabe muito. Pessoas, tá vendo? Às vezes a gente fica em casa reclamando da vida, né? Várias coisas, deixando oportunidades acontecerem. Paty, você é formada sim. Você tem qualidades que um doutorado não tem. Humanologia, vamos dizer assim. Humanologia. Então eu me orgulho de você, sabe? E pessoas que estão lá, talvez estão precisando do seu exemplo. Sabe, que é um mundo melhor? Essa pergunta que a Edmara fez e a doutora Nayara sempre faz essa pergunta nas palestras dela. Né? E se fosse com você? E eu vou melhor. Se fosse com um filho teu, com um sobrinho teu, ou com alguém que você ama muito, você ficaria também aí? Sem fazer nada? Fingindo ser normal? Então eu acho que esse programa, sabe, é fundamental. E assim, eu saio daqui com todas as informações que eu tive, eu acredito que você, Edmara, também, mais motivado. Nós estamos na causa, o que precisar na ecoterapia, nos meus horários de folga. Eu também quero aprender com você, Patrícia, a tirar o medo do cavalo, e eu me coloco à disposição como pessoa, e também nós, como programa, nós nos colocamos à disposição, tá? Muito obrigado, viu? Graças.